Fala, estranhos! Tudo beleza com vocês? Galerinha, dando continuidade aí à nossa série de resoluções, tá? Antes do Enem de 2020, vou resolver mais uma questãozinha que aconteceu na prova do ano passado, beleza? O assunto abordado hoje vai ser assim de maneira bem rápida, né? Um aspecto muito importante dentro da cinética química, que é ali a parte de catalisadores. Então, catalisadores tem sido um foco, tá, dentro das provas do Enem, caiu no ano de 2019, caiu no ano de 2018, mas aí ele cai mais para você abordar as características, para você identificar as características de um catalisador. Então, vem comigo aqui para você dar uma olhadinha na questão. A questão que eu quero resolver com vocês hoje é essa questãozinha aqui do Enem de 2019, que diz o seguinte: o odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de um sabonete de aço inoxidável, constituído de aço inox, cromo e níquel. Te dá aqui um percentual, mas que é irrelevante para a gente na questão. Aí ele fala, a principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Galera, aqui está a resposta da questão. O texto está te fornecendo a resposta da questão. Olha só, a principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Então, a resposta da sua questão aqui, da prova de 2019, ela está no texto, tá? Coisa rara, viu? Diga-se de passagem. O texto aqui está sendo crucial para a resolução. Por quê? Qual é a substância que eu adiciono em uma reação química que ajuda na transformação, no entanto, ela não é desgastada, ela não é consumida, né? Não sofre nenhum tipo de desgaste no processo. Ele está falando aqui do que, galera? Ele está falando de um catalisador. Então, o sabonete nesse processo, como ele não sofre desgaste, ele entra na reação e sai exatamente da forma como ele entrou. Ele apenas o quê? Ele vai mudar o mecanismo da reação, beleza? Acelerando o processo. Né? Acelerando que processo, Márcio? Acelerando a conversão da estrutura 1, que é a responsável pelo odor de alho, na estrutura 2. Então, aí ele pergunta, nessa conversão de 1 em 2, este sabonete vai atuar como? Bem, como o próprio texto trouxe, né, como ele não sofre desgaste, ele termina atuando aqui como um catalisador. Aqui você consegue eliminar, por exemplo, né, ácido. De fato, ele não vai, nada no texto remete aqui ao fato dele ser um ácido, nenhum eletrólito. Tá? Também o eletrólito, lembrando, né, aquela substância que quando você adiciona em um meio aquoso, conduz corrente elétrica. Nada no texto, nada na questão, ela se remete a esse aspecto. No entanto, fica aquela dúvida, o tensoativo, você lembra, pô, tensoativo, sabonete, detergente, ele fala de sabonete na questão, então você pode cair nessa pegadinha de tensoativo por conta disso, né? E o redutor, você olha aqui, observa que tem modificação no NOx, do enxofre, e aí você fica meio que naquela dúvida. Mas como o texto está sendo muito claro, dizendo que não existe desgaste, né, do sabonete, você só tem como alternativa correta aí, né, o uso de catalisadores. Só que aí, antes de a gente fechar, o que é que eu quero que vocês tenham em mente sobre catalisadores? Então, existem algumas informações aqui que eu julgo realmente importante, tá? Então, anota isso aí você que está assistindo, que é o seguinte, os catalisadores, né, quais são as principais características? Então, anota essas principais características aqui. Primeira característica que eu quero colocar para vocês é, eles aceleram a velocidade da reação devido a uma redução ou uma diminuição, tá, na energia de ativação. Então, essa daqui é a primeira característica dos catalisadores. Aceleram a velocidade da reação devido a uma redução na energia de ativação, beleza? A segunda característica é o seguinte, os catalisadores, eles não são consumidos no processo. Não são consumidos no processo. Ou seja, da mesma forma que eles entram, eles saem, eles só modificam o mecanismo da reação. Beleza? Terceiro aspecto importante aqui é o seguinte, os catalisadores também, eles não modificam o delta, vou colocar assim, tá? O delta H da reação. Então, ó, o delta H da reação. Por que não modificam? Porque eles partem ali dos mesmos reagentes e terminam formando os mesmos produtos.
Eu quero formar X produtos a partir de Y reagentes. Então, ele só muda o intermediário do processo, né? O caminho que ele percorre é diferente, mas da onde ele sai aonde ele chega é exatamente o mesmo local. Então, ele não vai alterar ali o ΔH da reação, continua sendo exatamente o mesmo. Outro aspecto aqui importante, que eu preciso que vocês tenham conhecimento na hora da prova, é o que? Os catalisadores, eles não deslocam o equilíbrio da reação, certo? Por que eles não deslocam o equilíbrio da reação? Porque eles vão modificar tanto a velocidade da reação direta como a velocidade da reação inversa. Então, termina não influenciando aqui no deslocamento do equilíbrio. Beleza? Então, galera, essas são as informações aqui que vocês precisam, né, ter um conhecimento sobre catalisadores, que tem sido um foco aí de muitas provas do Enem. Beleza? Então, seu gabarito correto, né, o seu gabarito correto termina sendo aqui a letra E de catalisadores. Belezinha, estranhos? Tranquilidade? Bem, então, caso você queira, né, conhecer um pouco mais, aprofundar um pouco mais seus conhecimentos, beleza? Acerca de todos os conteúdos que são relevantes para a prova, tanto do Enem quanto de outros vestibulares, como é o caso da FUVEST, Unicamp, me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo disponível para que a gente possa bater um papo sobre uma isolada que eu estou disponibilizando para vocês. Tranquilidade, um grande abraço, fiquem bem e até a próxima publicação.